Amém. Queridos, amém. Quero te convidar para ouvir mais uma palavra nesse dia. E ao longo desse tempo que nós estamos aqui, e quero que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, melhor, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. Você que está nos assistindo pelos canais, seja bem-vindo. Aproveite esse tempo para que você possa ouvir Deus falando com você. Junte sua família e compartilhe com a sua família esse texto que vai ser muito interessante para você. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar. Pai, nós queremos te glorificar mais uma vez nesse dia e te exaltar, ó Deus, te bendizer, porque Tu és um Deus fiel, Pai, um Deus que nos ouve, Senhor Deus, Pai, um Deus que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, um Deus que se faz presente em nossas vidas, que não nos deixa, que não nos abandona, Pai. Muito obrigado, Deus, por essa palavra de fidelidade, Pai, de amor grandioso para conosco. Deus, eu oro nesse dia para que o Senhor possa abençoar cada casa, cada família, Pai, que está, Senhor Deus, assistindo, Pai, esses cultos, seja o culto da CBPAI, seja de outras igrejas que estão transmitindo, Deus, no Brasil e ao redor do mundo, Senhor Deus, Pai, que o Senhor possa falar o nosso coração, aquietar o nosso coração, Pai, que o Senhor possa trazer discernimento, compreensão, revelação daquilo que o Senhor quer, Pai, falar ao nosso coração nesse dia, Pai Santo querido, Deus. E nós glorificamos a Ti, Pai. Aquieta o nosso coração, Pai. Abre, Senhor Deus, o nosso entendimento. E nós Te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, se você tivesse que escrever uma carta, a sua última carta, para alguém que fosse muito precioso, muito especial para você, uma pessoa realmente do seu coração, o que você colocaria nessa carta? Que expressão, que sentimento você colocaria nessa carta? E se você tivesse que falar isso para alguém, né, desse íntimo que você tem realmente por uma pessoa, esse sentimento que você tem por uma pessoa, e você estivesse aprisionado em cadeias, o que você falaria? E se você soubesse que daqui a alguns dias você seria martirizado, você morreria, será que você recomendaria essa pessoa que ela continuasse servindo Jesus? Ou que ela viesse a servir Jesus? Essa carta, esse texto que nós acabamos de ler, a segunda carta a Timóteo, segundo os comentaristas, foi a última carta que Paulo escreveu. E ele escreveu para esse homem chamado Timóteo, uma pessoa de estrita confiança dele, de um amor grandioso para ele, né, que representava para ele, e foi sua última escrita, 2 Timóteo. Uma das 3 cartas que nós chamamos de cartas pastorais, a outra 1 Timóteo e a outra Tito. 3 cartas pastorais, essa aí é uma delas. Tinha a intenção realmente de fazer com que esses homens, esses jovens, eles soubessem como conduzir o seu trabalho frente à igreja que eles estavam servindo. Ela foi escrita no 2º aprisionamento de Paulo em Roma. Teve o primeiro aprisionamento lá em Atos 28. Nós vemos que a palavra diz que ele estava preso em Roma, mas ele estava numa casa alugada, né? Concedeu que ele alugasse uma casa, ele estava ali preso, mas estava numa casa que ele havia alugado, onde ele podia assistir todas as pessoas, recebiam todas as pessoas que estavam com ele, que procuravam ele. Ele não estava totalmente isolado.
Subentende-se que ele saiu, né, tem alguns comentaristas, historiadores, né, especialmente Eusébio, fala que ele foi solto e fez uma quarta viagem missionária, que não está registrada no livro de Atos, mas ele volta, outra vez ele é aprisionado em Roma, e aí ele é executado por Nero. E aí o apóstolo realmente encerrou a sua carreira. É interessante, queridos, que quando ele fala isso, quando ele escreve isso para Timóteo, essa igreja ela estava numa situação muito difícil. Né? Éfeso, onde ele deixou ele, fala que ele deixou ele em Éfeso e foi para a Macedônia. Muito interessante. Esse jovem Timóteo, ele foi nascido em Listra, uma cidade onde Paulo pregou, era filho de pai grego, e tinha a sua mãe judia, filho de pai grego e sua mãe judia. Isso está lá em Atos, capítulo 16, versículo 1 e 2. E o objetivo dessa carta era para corrigir falsa doutrina que havia saído do meio da igreja de Éfeso e que estava atacando, estava de alguma forma atingindo esse jovem pastor, digamos assim, esse jovem líder, perseguidores do evangelho externos e também inimigos do evangelho dentro da igreja. Uma das coisas que o texto fala, 1 Timóteo, a carta de 1 Timóteo e também 2 Timóteo, fala desses homens que haviam se envolvidos com fábulas e mitos, ficção, falsidade, lenda, genealogia sem fim. Eles estavam primando pela linhagem, pela estirpe, pela origem, pela raiz. Se colocavam numa condição de melhor, e com isso eles queriam sempre com o objetivo de denegrir a imagem do outro. Era um ataque também para esse jovem pastor. Contendas de palavras, provocação, competição, ataque, controvérsia, disputa, polêmica, contestação, conhecimento, primavam muito por isso, o gnosticismo na época, combinava misticismo, secretismo religioso e correntes filosóficas. Loquacidade frívola, falar excessivamente, palavras fúteis, levianas, palavras volúveis, caráter ímpio, proibição do casamento e ingestão de certos alimentos, ressurreição, eles afirmavam, asseveravam que a ressurreição já havia acontecido. Era nesse burburinho que Timóteo estava envolvido naquela igreja. E foi por essa situação que Paulo escreve essa carta, a segunda carta, a última carta, né, do seu ministério, da sua passagem pela terra, para esse jovem. E uma outra coisa, em relação a tudo isso, já que eles achavam que tudo isso aí, né, não fazia sentido, eles também restringiam a oração no templo. Você vai ver tudo isso nessa primeira, segunda carta a Timóteo e na carta que foi enviada a Tito. Muito interessante você conferir isso mais tarde. Timóteo serviu como representante de Paulo em 4 igrejas: Tessalônica, Corinto, Filipos e Éfeso. Você vê que o grau de intimidade, o grau de confiança nesse jovem pastor que Paulo tinha, realmente era muito grande. Assim como também Tito, que ele manda, em certo momento, ele manda para Corinto. Provavelmente levar uma carta para Corinto, talvez a segunda carta, para corrigir também algumas distorções. Versículo 14 que nós lemos, do capítulo 3, de segunda carta, ele diz assim: olha, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Uma coisa muito importante em nossas vidas, irmãos, é que a nossa caminhada, ou a nossa fé, a nossa posição diante de Deus, a nossa posição no Evangelho, o que nós fazemos na sociedade nós estamos, nós vamos defender algo de alguém que nós aprendemos e temos que ter a certeza de que aquilo que nós aprendemos veio de uma fonte realmente confiável. Na carta de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, ele diz que, é bom a gente ler, diz o seguinte: pela recordação, Paulo falando para ele, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, da mesma
a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. De quem Timóteo, melhor, recebeu essas instruções, de quem ele recebeu, de quem ele aprendeu esse ensino, de qual foi a fonte desse ensino. A palavra diz lá em 16 de Atos que o seu pai era grego, mas a sua mãe e sua avó eram judias. E certamente que o apóstolo ele começou a ser instruído, né, a partir do momento que sua avó e sua mãe se convertem, talvez por essa passagem de Paulo em Listra, e aí elas começam a ministrar para esse garoto. Outro fator interessante também, 2 Timóteo 2,2, fala que o próprio apóstolo também foi um mentor. E diz assim a palavra, e que de minha parte, o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Muito interessante. A fonte e de quem você aprendeu. O segundo fator interessante, capítulo 16, versículo 17, da terceiro capítulo, ele diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Diga comigo, homem de Deus. Essas cartas, Paulo escrevendo para Timóteo, para Tito, ele menciona homem de Deus. Somente nessas cartas. Se refere a eles como homem de Deus, algo muito precioso. Uma coisa muito interessante, se essa fonte de quem você aprendeu é importante, foi importante, e a fonte é segura, isso vai te conduzir à justiça de Deus e à maturidade do serviço. Muito importante para nós, questão de maturidade de serviço, vamos ver isso logo mais. A Bíblia diz também que ela foi inspirada, o texto diz que a Bíblia foi inspirada por Deus, ou literalmente soprada pelo Espírito de Deus. Então não há contestação. Esses homens que escreveram a Bíblia, eles receberam de uma fonte segura. Deus, o Espírito de Deus. E essa palavra que nós estamos lendo hoje, que foi lida lá no passado também, ela é uma palavra útil para a repreensão. Diga comigo, repreender. Muito interessante esse texto, porque a gente aprende muita coisa com isso. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, ele diz para Timóteo o seguinte, vamos ler: conjuro-te, ou te encorajo, perante Deus e Cristo Jesus, duas pessoas, duas testemunhas, que o apóstolo usa para colocar isso diante de Timóteo. Deus e Cristo Jesus. Encorajo-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Repreender era um fator muito interessante. Exortar, corrigir, fatores muito interessantes. E a palavra repreender, epitimal no grego, ela tem duas situações interessantes, importantes para nós. Primeira, consequências negativas. Repreender como consequências negativas. Jesus, por exemplo, repreendeu os ventos. Ele repreendeu a febre da sogra de Pedro. Ele repreendeu os demônios, dos lunáticos, dos surdo-mudo, dos possessos. Jesus repreendeu Tiago e João quando eles queriam mandar fogo naquela cidade. Jesus também repreendeu a Pedro quando Pedro começou a reprovar, quando ele falou que ele seria entregue para ser morto. Consequências positivas, impedir comportamentos inadequados. Além das negativas que Paulo estava sugerindo a Timóteo, ele também coloca as positivas. Corrigir comportamentos inadequados. Todos esses comportamentos que Timóteo estava tendo na igreja de Éfeso, toda aquela relação que eu acabei de mencionar aos irmãos, ele teria que realmente se posicionar.
O irmão que pecar, a palavra fala, Lucas 17, o irmão que pecar deve ser repreendido, perdoado e sua identidade mantida em segredo ou em oculto. Você não pode deixar passar, mas também você não pode tocar trombeta quando isso acontecer. Não é o seu feitio, não é a sua responsabilidade fazer isso. Nem a nossa. Não era dele nem a nossa. Lá Isaías 42, 1, 4, ele fala o seguinte, que ele, o seu servo, ele não estaria gritando na praça, ele não esmagaria a cana quebrada, nem apagaria a torcida que fumeira. Ou seja, ele não seria espalhafatoso, esse servo não seria espalhafatoso, e também não seria ofensivo no cumprimento da sua missão. Orientações para esse jovem pastor. Ele não deveria também ser espalhafatoso, assim como o seu mestre, assim como o seu Senhor. Ele não deveria ser ofensivo, ele não deveria ser agressivo, mas ele teria que corrigir, ele teria que repreender. Talvez um dos nossos grandes erros enquanto igreja, enquanto líderes, e quando eu falo de líderes, não estou falando de pessoas que foram ordenadas, consagradas, eu estou falando de você que é membro, de você que tem responsabilidade pela sua família, você que tem responsabilidade por aquele núcleo onde você está inserido, e que vê muitas distorções, que vê muitos problemas, que vê muitas situações de calamidade realmente. Você tem que intervir, você tem que corrigir, tem que chegar junto, como diz as pessoas. Repreender, corrigir, advertir faz parte da função pastoral. Não esqueça disso. Mais uma vez, você é pastor onde você está, você é um líder, você é um sacerdote onde você está. Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, faça a diferença. Faça a diferença. A palavra diz lá em texto 1 Reis, ele diz o seguinte, olha como é importante isso. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, começou a divulgar, sou eu que vou reinar em lugar de meu pai. Era filho de Davi. Arranjou para si carros e cavalos, além de 50 guardas que corriam diante dele. Seu pai, Davi, enquanto viveu, não o repreendeu, questionando, por que fazes isso? Muito importante esse texto, epitimal no grego, para os líderes, para esses pais. Se a gente fosse realmente discorrer aqui sobre esses grandes nomes da Bíblia, tipo Davi, tipo Samuel, próprio Jó, essas pessoas que tiveram seus nomes arrolados nas Escrituras, mas os filhos totalmente desordenados, por falta de correção, por falta de repreensão, por falta de usar da sua autoridade, por falta de trazer o curso aquele menino que estava se desgarrando. E quando a palavra fala de mocidade, o termo grego para isso é uma pessoa que tem entre seus 30 e menos de 40 anos. A idade de Timóteo estava nessa faixa de 30 anos, segundo os comentaristas. Um outro texto interessante também, ele diz o seguinte, porque o Senhor repreende a quem ama, Provérbios. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, se você é uma pessoa que ama de fato alguém, um amigo, um companheiro, seus filhos, você tem a responsabilidade de trazer o curso realmente, a correção para essa pessoa. Não é que você seja mau, você faz porque você ama, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Timóteo, Paulo falando com certeza nesses textos, Timóteo, você tem que fazer alguma coisa. Tito, você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer eles pararem. Então o texto está escrito na carta de Tito assim, eles andam totalmente desordenados, faça alguma coisa, eles têm que parar. Se não parar, queridos, eles vão levar avante, eles vão levar à frente. Líder, faça alguma coisa. Essa era a expressão que Paulo estava
falando a esse jovem Timóteo. Uma outra coisa interessante, se realmente ele traz nessa situação ao nosso entendimento, né, ele leva também o conhecimento da verdade. A palavra inspirada por Deus, ela vai levar ao conhecimento da verdade. Primeira situação, 2 Timóteo 1,5, ele traz a fé, como foi mencionado ainda há pouco. Depois ele traz arrependimento. 2 Timóteo 2, 24, 25, 24, 25, ele diz o seguinte: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando eles dos laços do diabo. Importante, queridos, porque leva realmente conhecimento. A palavra de Deus, ela é suficiente para nos trazer tudo isso. É suficiente para nos levar ao curso de uma vida correta, de uma vida justa, de uma vida piedosa, de uma vida de bons relacionamentos, de entendimento. Também traz salvação. 1 Timóteo 2,4, ele diz o seguinte: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Importante que nós entendermos que Deus, ele está sempre manifestando a sua graça. Ele está sempre nos conduzindo a um caminho reto, a um caminho de bênção, a um caminho de vitória. Ele não quer que nós pereçamos. Muito interessante. E ainda versículo 15 da carta de 2 Timóteo, ele diz o seguinte, deixei por último, versículo 15, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A palavra diz que ele, desde a infância, nós temos uma ideia de que a gente só vai edificar uma pessoa, um jovem ou adulto, quando ele chegar nessa fase de entendimento. Mas é costume dos judeus que quando a criança nasce, eles já começam a dar entendimento para essa criança. Deuteronômio 4 para frente, versículo 6, versículo 4 para frente, capítulo 4, capítulo 6, versículo 4 para frente, você vai ver essa instrução. Eles fazendo com que essa criança conheça ou saiba quem é Deus. E toda a sua caminhada, eles vão fazer essa criança saber quem é Deus. Até que chegue os 5 anos. Nos 5 anos, essa criança já está apta também para ouvir a palavra de fato, na sua íntegra, conhecer a Torá deles. E essa avó Lloyd e essa mãe Eunice, elas faziam isso com seu filho. Começaram a inculcar na cabeça desse menino, desde pequeno, quem era Deus. Quem era Deus? O que ele havia feito? Assim como a mãe, também de Moisés, há relatos, não na Bíblia, mas há relatos, de estudiosos que falam que ela falava para ele constantemente desde que ele nasceu: olha, foi Deus que fez. Quando ele encontrava dificuldade, quando ele estava sendo acossado de todos os lados, eu sempre lembrava: olha, foi Deus que fez. Foi Deus que te salvou quando você foi colocado naquela cesta. E chegou na filha de Faraó. Foi Deus que fez com que a sua tutora, fosse a sua própria mãe. Ela sempre lembrava Moisés daquilo que Deus havia feito. E ele era tenro, pequeno. Nós temos a ideia, queridos, de que criança não pode ouvir nada, ela não tem discernimento. Nós deixamos para quando ela cresça. Não faça isso. Comece a inculcar na vida dessa criança desde cedo. Comece a dizer para ela quem é Deus. Nasceu, você já vai para o seu becinho lá e começa a ler a palavra para ela. Você vai ver o resultado futuro. Embora Paulo se refira a Timóteo como filho,
a gente leu ainda há pouco como filho, ele não era filho espiritual. Ele podia ser um filho ministerial, mas não era espiritual. Timóteo era um filho espiritual da avó e da mãe. Foram elas que instruíram esse menino até chegar a essa fase. Isso é uma grande responsabilidade para nós. Uma grande responsabilidade para as mães, para as avós, para as irmãs. Talvez você não tenha pensado nisso. E quando eu estava lendo esse texto, vendo esses comentários, eu comecei a imaginar assim, mãe, se você realmente tem um marido que é crente, mas ele ainda não sabe, não deixa que esse marido se converta futuramente para edificar esse menino. Faça você. Não leve tempo, perdendo tempo melhor, na edificação dessa criança, na instrução dessa criança, porque o seu marido é crente, mas ainda não sabe o que é. Nós vemos nosso meio, fora, no meio secular também, muitas mães esperando que o marido um dia faça isso. Você tem um marido também que não coopera, é crente, mas não coopera. É um servo, mas ainda não coopera, não teve esse entendimento, não deixe para mais tarde, faça você. Edifique você, instrua você. Caminhe com essa criança. Faça ela sentar do seu lado, leia a palavra para ela, ore com ela. Não espere que seu marido tome posição. Quando ele tomar posição, o seu filho já vai estar sendo edificado desde a sua infância. E eu sei que se a gente fizesse uma pesquisa no nosso meio, entre os nossos jovens, adolescentes, jovens, mesmo os adultos, grandes problemas, grande dificuldade que nós tivemos ou que nós temos, é exatamente por falta de uma direção. O pai esperou pela mãe, a mãe esperou pelo filho, a mãe esperou pelo marido, pelo pai, e assim foi crescendo, se desgarrando. Mais tarde a gente vai chorar. Tivemos uma irmã que pregou para a gente aqui sobre criança, alguns anos atrás. Ela dizia assim, olha, se você não fizer seu filho chorar, enquanto ele for pequeno, mais tarde você vai chorar por ele. Verdade. Chega um momento que você tem que corrigir, ele vai chorar, ele vai espernear, mas se você não fizer isso, mais tarde você vai chorar por ele. Outra coisa que ela falava, achei interessante, se você não gastar suas madrugadas orando pelo seu filho, mais tarde você vai gastar andando de delegacia em delegacia atrás dele. Mãe, não espere por esse marido que é crente, mas ainda não sabe o que é. Não espere por esse marido que sabe que é crente, mas não se posicionou como sacerdote na sua casa. Vó, não espere para que o vô edifique essa criança. Seu genro, talvez, sua nora. Talvez você é uma avó que tenha conhecimento da verdade, você já sabe da verdade. Você sabe o que Deus fez na sua vida, o que Ele está fazendo ao redor do mundo. Vó, você está esperando o quê? Esse genro, essa nora, que são crentes, mas ainda não sabem, até que um dia ele se posicione. E os seus netos vão crescendo desordenados, sem conhecer a verdade de Deus, sem conhecer o Evangelho da salvação. Não terão direção nem limites. Faça você mesmo. Siga o exemplo dessa avó chamada Lloyd. Não fala o nome do pai de Timóteo, mas menciona sua avó Lloyd, menciona sua mãe Eunice. Duas mulheres importantes na vida desse menino. Edificaram realmente esse garoto. Não deixe para depois, comece hoje. Não deixe para amanhã, você pode fazer isso hoje. Começar daqui a pouco, terminou esse culto, vem cá menino. Vamos conversar, vamos ler a palavra, vamos ler esse texto de Timóteo, vamos ver o que essa mãe, que essa avó fez por esse menino. Queridos, essa era realmente a instrução que Deus, que Paulo, Paulo através de Deus, ou Deus através de Paulo,
deu a esse garoto. Muito importante também a gente entender que responsabilidade e maturidade de serviço não é a mesma coisa. Às vezes você pode ter uma pessoa muito responsável, mas a maturidade no serviço não é tão boa. E quando Paulo escreve essas cartas, estava visando exatamente não a responsabilidade. Ele conhecia quem era Timóteo, sabia quem era Tito. Mas era o relacionamento no meio do corpo, eram as dificuldades que ele teria no meio do corpo. E você vê que todas essas pessoas que atentavam contra esse jovem pastor, elas eram da igreja, não eram de fora. Elas questionavam o que ele fazia de dentro da igreja. A gente não tem tempo para trabalhar sobre isso, mas você vê nas duas cartas que ele estava falando de um grupo de mulheres também que eles haviam arrebanhado. Usavam as mulheres para o seu objetivo, que era transtornar, que era perverter, que era perturbar a vida daquele jovem pastor. Nossa responsabilidade enquanto líderes é exatamente municiar os nossos liderados dessa habilidade para eles saber lidar com as situações. Muitos jovens pastores, muitos jovens líderes, muitas vezes não avançam no seu ministério porque eles não foram habilitados, não foram preparados para as dificuldades, para os açoites quando eles vieram, para os questionamentos, para os embates. E quando isso vem, eles acham que não estão prontos, não foram prontos, não estão preparados. Se você vê a carta, alguns textos falando a Timóteo, dá para perceber que ele era uma pessoa talvez um pouco instável nessa área. Talvez um pouco temente em relação à situação que estava acontecendo. É exatamente por isso que o apóstolo encaminha essas cartas para edificar esse jovem, para fazer ele se fortalecer na fé. Advertência e encorajamento, o título dessa mensagem, né? Advertia para as situações que ele passaria, encorajava ele para não retroceder, para ele continuar. Ele tinha um trabalho muito grande. Um homem que foi preparado desde a sua infância para mudar a história de muitas pessoas, para mudar a história de uma cidade. Se você olhar a cidade de Éfeso em alguns outros textos, você vai ver que era uma cidade totalmente alienada, totalmente maluca, idólatra. Tinha uma deusa lá chamada Diana, que as pessoas seguiam. Todos os moradores da cidade a maioria dos moradores da cidade eram malucos, doidos. Não tinham responsabilidade com nada. Então foi nesse lugar que ele foi deixado quando Paulo foi para Macedônia. E deixou quem? Exatamente uma pessoa que ele tinha muita confiança. Tinha muito discernimento da situação que ele viria passar, mas que ele confiava perfeitamente que ele sairia ileso dessa situação. Por conta também do ajuste que Paulo estava fazendo, do conforto que Paulo estava dando para ele. Muito interessante. No final ele diz já preso, pronto para morrer, fala que estava sendo entregue para a libação, né? Ele chama Timóteo, fala assim, olha, vem ter comigo. Os outros que estiveram comigo nessa caminhada, eles estão com seus afazeres, muitos abandonaram o Senhor, foram cuidar dos seus negócios, outros estão cuidando de outros ministérios. Apenas comigo está Lucas, o médico, mas eu preciso de você, vem aqui. Vem antes do inverno, preciso de você. E Eusébio fala que 68 depois de Cristo, Paulo estaria sendo martirizado. Mas fica, queridos, para nós, a orientação desse homem para esse jovem discípulo, para esse jovem pastor, a responsabilidade que você e eu temos com aqueles que estão crescendo, aqueles que estão começando. Quisera, irmãos, que a gente tivesse esse entendimento no meio do corpo, na comunidade especialmente, estou falando para a comunidade, que a gente pudesse aproveitar da força dos jovens, da inteligência, do vigor, da sabedoria, do discernimento, da vida. E quisera também que os jovens aproveitassem da nossa experiência enquanto mais velhos,
Talvez aquilo que você, jovem, vai passar daqui a algum tempo, eu já passei. Eu poderia dizer, Marquinhos e Vitória, como resolver. Moisés, Felipe, o que vocês vão passar, eu já passei. Mas o que nós fazemos em vez disso? Nós vamos fragmentando o nosso corpo. Já disse isso algumas vezes. Fragmentamos com criança, fragmentamos com adolescentes, fragmentamos com jovens, fragmentamos com mulheres. Ficamos uma pizza. As nossas experiências não são passadas e o vigor de vocês não chegam até nós. Porque estamos fragmentados. Paulo deixa uma mensagem muito interessante nesse texto, nessa carta, falando da infância desse menino. Nós temos na comunidade uma célula que muito raramente eles fazem a célula fora, separada das crianças. As crianças estão juntas ali pelo meio dos adultos. E algumas vezes quando eu estou por lá, e que alguém fala assim, olha, abre lá em Esther. Eu já li a Bíblia algumas vezes. Mas enquanto eu estou procurando onde está Esther, os meninos já encontraram. Enquanto eu estou querendo saber, sei lá, onde fica Filemon, eles já abriram. Sabe o que é isso, queridos? A inteligência. Essa capacidade, essa habilidade que esses meninos, essas crianças têm. A força mental. O vigor. A gente teria que ter eles no nosso meio, para nos ensinar alguma coisa e para aprender conosco. Meninas, mulheres, a palavra diz que, lá em Tito, que as mulheres mais velhas deveriam aprender a ensinar as mais novas, Raquel. Quando você casar, vai ter alguma dificuldade lá. Mas as mais velhas já passaram por isso. Uma coisa é nós namorarmos, uma coisa é a gente estar separado, uma coisa é a gente estar juntos, dividir as mesmas coisas. Passa a ser totalmente diferente. As mais velhas já passaram por isso, elas podem orientar. Mas aí a gente vai sempre fragmentando. Que bom que se a gente realmente juntasse tudo isso num grupo, um edificando o outro. Esse é o propósito. Que bom que a gente tivesse as nossas crianças, nossas mães, das nossas crianças, avós, orientando elas para que elas não deixassem para depois para edificar suas crianças, começasse a pregar, começasse a falar. Não contasse historinha, porque a Bíblia diz que ela é útil. Toda a escritura de Deus é inspirada por Deus, soprada pelo Espírito de Deus, é útil para o ensino. Ela é útil para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não é qualquer obra, toda boa obra. Ela é suficiente. Se você buscar qualquer coisa que existe na face da terra, se você procurar na Bíblia, você vai encontrar. Existem algumas culturas, uma vez eu vi um vídeo falando sobre o dilúvio, algumas culturas espalhadas pelo mundo que nunca conheceram Israel. Mas na cultura deles dizia o seguinte, eles sabiam de uma grande enchente com um barco onde tinha pessoas, 7 pessoas, 8 pessoas. Uma grande enchente, um grande barco e 8 pessoas. Interessante isso, queridos. Em vários locais, várias regiões, não se comunicavam, não se comunicaram, mas sabiam disso. Será que alguém falou?
hoje a palavra de Deus ela tem esse instrumento para as nossas vidas. Que bom que a gente pudesse compartilhar isso com aquele que está perto da gente, com os nossos familiares, com os nossos amigos, mesmo que eles questionassem. Mas ela está pronta para trazer essa pessoa à justiça, está pronta para trazer a fé, ela está pronta para trazer arrependimento, ela está pronta para trazer a salvação. Agora, se ela não ouvir, não vai ter como realmente ela crescer. Então, irmãos, pensa nisso. Você que está nessa função de liderança, pensa nisso, nesses conselhos que Paulo dá para esse jovem Timóteo. Repreende. Lá em Tito ele fala a mesma coisa, repreende, corrige, não expõe, mas também não deixa solto. Você está aí para fazer isso. Quando as coisas estiverem acontecendo, chega junto, vai lá, conversa. Essa é a responsabilidade que nós temos com o nosso corpo, amém? Deus abençoe os irmãos, construa essa palavra no decorrer dessa semana. Vá orando também por isso, vá manifestando a sua graça, né, por isso, e que Deus possa nos abençoar nessa caminhada. Eu quero orar com você, mas antes de orar com você, onde você estiver assistindo, onde você estiver ouvindo, seja pela rádio, seja pelos meios, né, de comunicação, internet, essas coisas, você que por acaso ou não por acaso entrou, né, nesse site para ouvir essa palavra, ou foi convidado, você que está ouvindo pela rádio, lá em algum lugar por aí, em algum sítio, né, e você que não teve uma experiência ainda com Jesus, você que ainda não fez a sua profissão de fé, não confessou Ele como Senhor e Salvador. Pastor, mas eu já tenho Jesus no meu coração desde cedo. Eu já creio que sou dele. Mas a palavra diz, queridos, que Jesus, em certo momento, falou para os seus ouvintes: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então a sua profissão de fé não consiste simplesmente numa fé assentiva, de você achar que já se decidiu, não. Você precisa verbalizar isso aí para que Jesus possa também verbalizar diante do Pai. Onde você estiver, eu quero orar com você. E se você sentir no seu coração, liga para os telefones que aparecerão mais tarde para um pastor, para um líder, né, para um membro da comunidade, ou liga mesmo para o telefone da secretaria e fala assim: olha, eu me decidi por Jesus, eu quero pertencer a esse grupo, a esse corpo, eu quero orar por você. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, Pai Santo querido, pela tua bondade para conosco. Deus, pela palavra que foi ministrada, Senhor Deus, e que nos traz uma responsabilidade, Pai, muito grande, Deus, porque ela está escrita aí para nosso aprendizado. Ela foi registrada para o nosso aprendizado, ela foi soprada pelo Teu Espírito, Pai, para que nós tivéssemos, Senhor Deus, a capacidade, Senhor Deus, Pai Santo querido, de instruir, Senhor Deus, de anunciar, Pai, de proclamar, Senhor, aqueles que estão precisando, Pai. Eu oro, Senhor Deus, por aquelas pessoas que estão nos ouvindo nesse dia, Pai Santo querido, que o Senhor possa levar ao coração delas, Pai, algo grandioso, Senhor Deus, algo de constrangimento, Senhor, no seu coração, para que elas venham, Senhor Deus, a te conhecer, venham, Senhor Deus, a realmente entregar suas vidas ao Senhor, a te confessar como Salvador e Senhor das suas vidas, ter uma caminhada diferente, Pai Santo querido, Deus, na sua trajetória, Pai, enquanto eles viverem. Pai, muito obrigado, Deus, eu te louvo, Senhor Deus, Pai Santo querido, por cada pessoa que está nos ouvindo, Senhor Deus, nesse momento, Pai. Eu quero te agradecer também, Senhor Deus, pelas famílias, Pai, ao redor dessa cidade, que estão nessa cidade, nas suas casas, ao redor do mundo, Senhor. Pai Santo querido, que o Senhor possa trazer alento, Senhor Deus, possa levar alento, Senhor Deus, que o Senhor possa manifestar a tua graça, Senhor Deus, de proteção, de livramento, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém.